Mas é isso que eu falei, Maria Luísa. Deus abençoe, viu? Tá fixa agora no Pra Ser Feliz? Coisa boa, Deus abençoe. E aqui do meu lado, o Pádua, mais uma vez vindo aqui participar, ajudar. Obrigado, filho, Deus abençoe. Obrigado por presentear a gente aí com a sua voz linda, com a sua unção. Deus lhe pague. Eu te agradeço, Padre. Você falou aquele dia, mas mais uma vez eu quero que você fale para quem está em casa, quem quiser ouvir as suas músicas, encontrar você nas redes sociais, partilhe um pouquinho para a gente encontrar. Estou nas redes sociais, Pádua Júnior, Pádua JR1. Também, se você quiser encontrar minhas músicas nos streams, Spotify, seja lá o seu preferido, você vai encontrar Pádua Júnior e a gente vai estar lá, tá bom? Tem clipe também lá, Pádua? Ainda não, Padre, tô devendo, a gente tá correndo atrás. Ó a benção aqui, ó. Amém, amém. Vai atrás que vai dar certo, tá bom? Colheu o Fabrício aqui, Deus abençoe, Fabrício, boa noite. Gente, o Fabrício escapou aqui, tá sem o microfone, mas eu já perguntei o nome, né? Não vou pedir para ele falar o nome para vocês, mas eu tô feliz de ter você aqui, viu, irmão? Obrigado por ter vindo ajudar a gente. Fala só uma boa noite para quem tá em casa, para o pessoal conhecer o seu sotaque carioca. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Eu tinha que falar assim, boa noite, meus irmãos. Você é do Rio mesmo? Sim. É? Mas tá morando aqui? Há 2 anos e meio. Peraí. 2 anos e meio. Aqui os tecladistas não escapam. 2 anos e meio em Cachoeira Paulista. Deus abençoe. Você é da Aliança, como segundo elo da comunidade Canção Nova, gente. Há 16 anos, olha só. A família é tão grande, né, Fabrício, que a gente acaba não conhecendo todo mundo, né? Mas que bom, obrigado, irmão, por ter vindo aqui nos ajudar. O Fabrício e o Pádua, gente, são os operários aqui, sempre dispostos a nos ajudar quando a gente precisa. O Samuca e o Cleuber estão de férias, né? Então, eles vieram nos ajudar com muita presteza e a gente fica muito feliz por isso, né? Gente, vamos lá então. Hoje nós vamos conversar sobre o sacramento do batismo. É muito importante a gente entender o que são os sacramentos. No programa, antes de começar até a falar sobre isso, quero mandar um abraço para tanta gente, que aconteceu tanta coisa, né? Quero mandar um abraço para o povo que esteve lá no Aleluia em Fortaleza. Que maravilhoso foi estar no Aleluia, apresentar essas canções aí, que ficam muito mais bonitas na voz do Pádua, claro, né? Mas que lindo, eu e a Bruna Marta estivemos lá, fazendo show de abertura na sexta-feira, né? No Aleluia. Foi lindo demais, demais, uma multidão, gente, olha, lindo, muito bonito mesmo. Um abraço aos irmãos da comunidade Shalom, ao Moisés, tive a graça de jantar com o Moisés depois, não é? Fundador da Shalom, foi muito bom, nos acolheu com muito carinho, como sempre. Também quero abraçar o pessoal que esteve comigo, que eu encontrei lá no jubileu dos influenciadores digitais, dos missionários digitais em Roma. Saí de Fortaleza, fui para Roma, né? Fiquei lá semana passada, então o programa da semana passada foi gravado, né? Não foi reprise, foi gravado, programa novo, mas gravado. E depois cheguei de Roma, já fui para o Rosário da Vitória em São Paulo. Do Rosário da Vitória já fui pregar um encontro lá em Brasília, um encontro para as mulheres realizado pela Canção Nova em Brasília, por isso que estou com a voz ruim, né, viajando muito. Então eu quero agradecer, mandar um abraço também para o pessoal lindo, para as irmãs, para as pessoas que eu encontrei lá em Brasília, também Distrito Federal, tá bom? E nesse final de semana, antes que eu esqueça, nós vamos ter um show de evangelização no dia 9 de agosto, sábado agora, na verdade, em Congonhas, Minas Gerais. Você de Congonhas, Minas Gerais, Conselheiro Lafayette, toda a região, estaremos eu, depois o Juninho Casimiro, vai ser bem legal, então eu quero encontrar você de toda a região lá, tá bom? Gente, vamos lá, Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Deixa o padre tomar um pouquinho de água aqui. Marcos 16, 15. Você sabe que todos os sacramentos tem fundamentação bíblica, né? Mas esse sacramento do batismo, Jesus falou de uma maneira tão incisiva que só não entende mesmo quem não quer, né? Porque é muito autoevidente. Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pelo mundo inteiro, e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Preciso dizer mais alguma coisa? Ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. É uma ordem, né? Jesus apareceu ressuscitado aqui para os discípulos pela última vez e ele falou isso. Ide, anunciai e batizai, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem outra passagem aqui, outro momento desse mesmo capítulo que ele falou isso, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer e não for batizado será condenado. Então, ou seja, palavras de Jesus, do ressuscitado. Esse que é o primeiro evangelho, chamado também de proto-evangelho, né? Jesus disse:
Ide, anunciai, batizai. E quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado será condenado. Então, o primeiro pressuposto que a gente coloca aqui: o batismo é a porta para a salvação. Ele é necessário para a salvação. Só o batismo, padre? Tudo bem, o batismo ele realiza um ofício espiritual, mas Jesus diz: quem crer e for batizado. O batismo é uma ação da graça. O crer é um ato humano, um ato de fé. Então, para o batismo ser eficaz, no sentido de produzir frutos, ele sempre é eficaz como sacramento, mas é preciso uma correspondência humana para que ele produza frutos e seja de fato o que ele é, não é? Quem crer, é preciso crer, é um ato de fé, é uma atitude, é uma deliberação da vontade, né? Quem crer e for batizado vai ser salvo. Então é preciso ser batizado e é preciso crer. Mas você sabe que o Catecismo da Igreja, no número 1213, ensina que esse é o primeiro dos sacramentos, é a porta da vida espiritual, é o fundamento de toda a vida cristã e ele nos liberta do pecado original, nos faz filhos de Deus, nos faz fazer parte da grande família que é a igreja, né? Nos faz membros do corpo místico de Cristo que é a igreja. Então é um sacramento essencial. Não é apenas um rito tradicional, gente. É de fato algo que nos insere na vida da graça, né? Ele é necessário. Jesus disse também a Nicodemos lá em João 3, naquele diálogo, né? É preciso nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não vai ver o reino de Deus. Nascer da água é um sinônimo do batismo. Ele é essencial. Tanto que o autor do batismo, que é Jesus, quis ser batizado e foi batizado, né, pelo seu primo João Batista. E o batismo, veja bem, ele nos dá direitos e nos dá deveres. O padre vai falar sobre isso. Mas antes até de aprofundar essa realidade, eu quero explicar que o batismo, ele nos insere na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. Olha o que São Paulo disse aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. Fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, assim também nós vivamos uma vida nova. Ou seja, ele nos mergulha na vida de Jesus. Pelo batismo nós fomos sepultados com Jesus, mas também ressuscitamos com Cristo. Pelo batismo nós declaramos que nós morremos para esse mundo, que nós assumimos em nós a morte de Cristo, para que a vida de Cristo viva em nós, brilhe em nós. Nós declaramos com o batismo que nós somos de Cristo e que Cristo é nosso, né? Você sabe que na teologia oriental existe até algo muito bonito. Até quando eu fui compor, não sei se você já ouviu, Fabrício, aquela minha música chamada Doce Hóspede da Alma, já ouviu? Ela é em dó sustenido, toca em dó, só por gentileza, que o padre está sem voz. Mas eu peguei esse acréscimo da teologia oriental, que é ortodoxa, né? Que ela ensina que pelo batismo Cristo desenha o rosto dele na nossa alma, né? Desenha o rosto. Você tem noção que é isso? E a segunda estrofe diz assim: restaura em nós a vossa imagem, que o pecado destruiu, reavive em nós o teu poder. Nós estamos cantando ao Espírito Santo. E o que quando eu fui compondo essa canção, eu fui inspirado antes de cantar, bem-vindo aqui, né? Fui inspirado a lembrar disso, porque o batismo em si desenha, né? O Espírito Santo escreve, desenha o rosto de Cristo na sua alma. Você tem noção do que é isso? Isso é muito profundo. Só que o pecado, ele vai querendo apagar, né, esse rosto de Cristo. Daí nasceu essa estrofe, né? Ele vai lutando vai desfigurando o rosto de Cristo. E é por isso que é preciso, segundo a teologia oriental, você viver no Espírito, né? O processo de deificação, para que o Espírito Santo vá sempre redesenhando, né? E tem a estrofe que é aguda, não vou dar conta de cantar, mas que diz assim: redesenha o rosto de Cristo em nós, né? És bem-vindo aqui, redesenha o rosto de Cristo em nós, né? Por quê? Porque o pecado vai apagando o rosto de Cristo que foi desenhado em nós pelo batismo, através do Espírito Santo, né? Então é muito lindo. E o batismo, como te disse, ele nos faz pertença de Cristo. Eu não lembro se foi Santa Catarina de Sena ou Santa Teresa d'Ávila que dizia que a dor maior dos condenados no inferno, católicos, cristãos,
batizados que vão para o inferno? Porque um batizado pode ir para o inferno se escolher desobedecer a Deus. Dizia, não lembro se é, como disse a Catarina ou Teresa, dizia que a maior dor é que lá no inferno o diabo vai zombar daquela pessoa, dizendo assim: você tem o rosto de Cristo na sua alma, você é dele, mas você escolheu vir para cá. Porque uma vez batizado, você deu a sua vida para Cristo, a sua alma. Existe outro autor oriental também que dizia que eu gosto muito da teologia ortodoxa oriental, algumas coisas, sobretudo quando fala da pneumatologia, né, a doutrina do Espírito Santo, que estuda o Espírito Santo, que fala que no batismo a nossa alma é esposada, né? Casa com Deus, se casa com Deus, promete fidelidade para sempre. Então imagina, um batizado que escolhe trair Deus, está traindo a sua própria essência, você está entendendo? Então o batismo é tudo isso. E outra coisa bonita, o catecismo também nos ensina que o batismo, ele é a porta de acesso para todos os outros sacramentos. Se você não é batizado, você não pode casar na igreja. Se você não é batizado, você não pode receber a primeira comunhão. Se você não é batizado, você não pode receber o crisma. Você não pode ser ordenado padre. Esses tempos atrás, teve um padre, que já era padre há muito tempo, né? Problema canônico que acontece. Descobriu-se que o padre que o batizou lá atrás era um falso padre. Então, ele já era ordenado, muitos anos de padre. Então, quando descobriu-se isso, tudo que ele fez, né, como padre, perde a validade. É claro, aí o bispo entrou com um recurso, né, uma sanatio in radite, que é um recurso canônico nessa nação. Não lembro se era sanação radical, outro recurso canônico e tal. Ordenou de novo, né? Você imagina? Por quê? Porque o batismo dele não tinha acontecido. É muito sério, é a porta de entrada para os outros sacramentos. Eu, graças a Deus, já confirmei, o meu foi válido. Então, quando você receber a minha bênção, está valendo, viu? Você que já se confessou comigo, fica tranquilo. Já valeu. Mas para você ver, né? Como é sério. O batismo, gente, ele é fundamental para a salvação. Ele remove o pecado original. Ele nos faz filhos de Deus. Você sabia que antes de ser batizado, você não é filho de Deus? Essa frase que diz todo mundo é filho de Deus é mentirosa. A gente é filho de Deus no Filho que é Jesus. Nós somos por adoção, como disse São Paulo aos Romanos. Nós somos criaturas de Deus, mas pelo batismo nós somos feitos filhos no Filho, não é? Feitos filhos no Filho. Então o batismo nos dá direitos, como o padre disse. Pelo batismo você pode receber outros sacramentos. Você tem o direito de receber um padre lá no seu leito de morte para te dar unção dos enfermos, para te confessar. Você tem o direito de ser atendido em confissão. Você tem o direito de que alguém te leve comunhão quando você estiver doente. Você tem o direito da assistência espiritual. Mas também você tem o dever. Todo batizado tem o dever de ir à missa todos os domingos e dias santos, festa. Não ir na missa nos dias solenes, nos domingos, é um pecado grave. Você sabia, para o batizado? Um pecado gravíssimo. Tem que confessar. O batizado também, ele precisa contribuir com a igreja, dar o dízimo, ajudar. O batizado precisa obedecer o Santo Padre, né? Seguir o magistério da igreja, as diretrizes da igreja. Não dá para você, batizado, ficar ensinando coisas que a igreja não ensina. É preciso crer no que a igreja crê. É preciso crer na revelação, né? Quem é batizado tem que rezar, tem que ter vida de oração, tem que alimentar. Imagina, você se casa com uma pessoa e você não conversa com essa pessoa, você não tem relacionamento com essa pessoa, sabe? E todo sacramento, gente, tem uma matéria e uma forma, né? O que é a matéria e forma do sacramento? Para o sacramento ser válido, tem que ter matéria e forma. Qual que é a matéria e a forma? É a conceituação que Santo Tomás de Aquino usava na Suma Teológica, que ele emprestou lá atrás de Aristóteles, né? A concepção aristotélica. A matéria é a água do sacramento do batismo, desculpa. Tem que ter água. E qual que é a forma? É a fórmula trinitária. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você vê a matéria, que é a água, mas algo espiritual que você não vê está acontecendo na alma da pessoa, né? Uma transformação. A palavra batismo vem do grego baptism, que quer dizer imersão, né? Você vê só aquela água, mas é uma imersão da alma daquela pessoa que está sendo mergulhada em Deus. E uma pessoa batizada nunca mais é a mesma. Nunca mais. Como eu disse, no inferno o demônio vai rir, vai falar: você era dele, tá? Mas você escolheu estar aqui. E ele, como ama, não quer marionetes, respeita a liberdade, né? É triste esse negócio do livre-arbítrio, é complicado. Mas você imagina, vai ter esse selo na sua alma, esse rosto de Cristo.
desenhado na sua alma, lá no inferno, né? E a água na Bíblia, voltando agora à matéria e à forma, ela é um símbolo de purificação, né? A água é um símbolo de purificação. E você sabe que o batismo foi prefigurado no Antigo Testamento? As águas do Mar Vermelho, por exemplo, é uma prefiguração do batismo. Eles atravessaram naquela água e entraram saíram do outro lado, né? Rumo à liberdade. É isso que acontece no batismo. As águas do dilúvio são também um sinônimo do batismo, aquelas águas que purificaram a terra, né? Jesus quis ser batizado com água, né? Em todas as religiões quase do mundo, a água é um símbolo de purificação. E a água também é um símbolo do Espírito Santo. Você sabe que no nosso batismo, a gente recebe o Espírito Santo. Claro que recebe. Mas depois, na crisma, a gente recebe a confirmação, né? A confirmação do Espírito Santo que já foi recebido, que vem com a efusão dos 7 dons. Mas no batismo começa a nossa amizade com Deus, né? E nós, como batizados, temos que lutar para honrar essa amizade com Deus, para honrar essa intimidade com Deus, porque olha, é muito grande o que Jesus conquistou para nós, sabe? É muito grande ser cristão, é muito grande ser cheio do Espírito Santo. E como eu disse, a gente precisa sempre pedir ao Espírito Santo: restaura em nós a vossa imagem que o pecado destruiu. Vem redesenhar o rosto de Cristo. O rosto de Cristo está aí. Talvez hoje o rosto de Cristo na sua alma, que você recebeu no batismo, está deformado por essas escolhas ruins que você está fazendo, tem feito. Você fala assim: mas eu não sou padre, eu não sou consagrado. Você é batizado. Se você é batizado, você pertence a Cristo. Seja fiel ao seu esposo principal, o esposo da sua alma, que é Jesus. Seja você casado ou solteiro, Ele te escolheu. Peça sempre o Espírito Santo que venha purificar, que venha limpar a sua alma, que venha restaurar você de dentro para fora, sabe? E honre o seu batismo vivendo na amizade com Deus. Como a gente vive na amizade com Deus? A gente vive na amizade com Deus rezando, honrando, vivendo a sua palavra, conhecendo. Eu fico admirado, gente, cada vez mais eu fico admirado como nós, cristãos católicos, conhecemos pouco, por exemplo, a Bíblia. Estou fazendo nesse ano, né, aquela dinâmica. Eu estou lendo a Bíblia inteira em um ano. Eu tirei uma playlist no meu canal que se chama Bíblia Inteira em um Ano. Comecei 1º de janeiro, vou começar terminar dia 31 de dezembro. Estou lendo a Bíblia inteira, dividido nos 12 principais períodos da história da salvação e explicando. E eu fico admirado como nós católicos conhecemos pouco. E eu estou fazendo isso e estou admirado quanto pouquíssimas pessoas que estão aderindo. Claro, 20 mil pessoas por dia, mas poderia ser muito mais, tendo em vista o pouco que a gente conhece da Bíblia. Sabe por que eu estou falando isso? Eu sou padre e nos últimos 2 anos eu tenho perguntado, antes de fazer a pregação: conhece essa passagem? Perguntei na missa ontem pela TV. Da igreja ali, quase, o santuário metade cheio, segunda tarde, né? Mas 10% levantou a mão. Uma passagem básica, gente. Passagem simples, sabe? Que é aquela passagem que Jesus foi descansar, o povo foi atrás dele, ele multiplicou os pães. Muita gente não sabe, a gente tem que conhecer, tem que honrar a amizade com Cristo, conhecendo a palavra dele, conhecendo a vida dele, incorporando o caráter dele. E se talvez você está sujo pelos seus pecados, pela depressão, pela tristeza, pela frieza espiritual, pede: vem Espírito Santo, vem renovar, vem reavivar, não é? A chama do que eu recebi no batismo vem redesenhar o rosto de Cristo em mim, não é?
Isso aqui não é tão novidade, né? Já tem um tempo. Mas também, agora sim, novidade, deixa eu trazer o textinho para cá. Nós temos esse box São Miguel Arcanjo, né? Para a Quaresma de São Miguel. Estava lendo ali, né? A nossa produção me passou. Tem aqui as velas para cada noite da Quaresma, para você rezar. Tem a oração de São Miguel Arcanjo. Você pode pedir pelo loja.cançãonova.com. E tem também aqui à minha direita um dos meus livros. Eu escrevi 10 livros. 10 ou 9, às vezes eu me confundo. Enfim, eu escrevi alguns livros. Esse aqui é o livro 7 Passos para Restaurar a Sua Família. E aqui à minha direita, o livro do professor Felipe Aquino, para entender os sacramentos, uma vez que a gente está falando sobre esse tema, né? Mas eu costumo sempre explicar, no Pra Ser Feliz, vou devolver a Bíblia aqui, meninos. No Pra Ser Feliz, o padre sempre faz uma introdução para realizar a direção espiritual no segundo bloco, né? Não é um programa no qual eu vou mergulhar em toda a teologia do sacramento, porque não é esse o propósito do programa, né? Nós temos o professor Felipe, outros programas que têm esse propósito mais especificamente doutrinário. Quero convidar você a mandar sua mensagem para nós via Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Eu estou aqui com o Instagram aberto, já tem muita gente aqui conosco, mas enquanto isso, eu fiquei sabendo que o Pádua está com uma cartinha aí, filho. Isso mesmo. Você lê para nós, por gentileza, para a gente mandar um abraço para esse povo querido que está mandando para nós essas cartinhas? Leio sim. Ele falou aqui, padre, é o Tiago Couto Nunes. Ele falou: olá, padre Adriano e todos da equipe do programa. Como lhe escrevi na carta anterior, no dia 24 de maio, realizei minha crisma e coloquei o meu nome em oração. Tá difícil ler aí? Às vezes eu não entendo a letra vezes, também, viu? Isso aqui deu uma... Não te condeno. Já aconteceu comigo. Como que é o nome? Desculpa. É o Tiago Couto Nunes. Tiago, que benção, falando do crisma. Que bonito, filho. Deus abençoe. Obrigado por mandar a carta para o padre. Eu sou moda antiga, viu? Eu gosto de receber carta também. Não gosto mais de escrever. Eu gostava antes, mas hoje em dia, depois que inventaram isso aqui, né, a gente não consegue mais, né? Mas que bom. Obrigado, Tiago. Obrigado você que escreve cartas. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Aqui a Cristina Cardoso já está aqui com o padre, já fez um post. Faz um post aí, tira foto, marca a gente aqui, marca o Pádua, marca todos nós, tá bom? Vai ser uma alegria poder receber a sua mensagem. Já tem gente fazendo isso, inclusive. Aqui a Angelina, dizendo: padre, programa abençoado. Ela é de Rio Grande do Norte, Piranhas. Falar em Nordeste, eu lembrei de uma coisa. Dia 15 de agosto estarei também lá num show na Paróquia da Glória, show de evangelização, momento de evangelização com música, com oração, na Paróquia da Glória, 15 de agosto em Fortaleza, Ceará. E dia 15 de agosto eu vou começar também a Quaresma de São Miguel Arcanjo no meu canal, os 40 dias com São Miguel, como eu já fiz nos últimos 2 anos, né? É muito bonito, sempre às 9 horas, de 9 às 10 da noite, diante do Santíssimo, rezando o texto, com oração por cura, por libertação, sempre com uma intenção nobre para ajudar também a Canção Nova, né? A gente faz a caridade também, então você está convidado, tá lá nas minhas redes sociais, todas as informações. Vai ser todos os dias, exceto o sábado, 9 da noite, também é um horário alternativo para quem não pode acordar de madrugada, quem tem criança, tem muita gente, né? Nasceu esse horário justamente pelo pedido das pessoas. Então é uma oportunidade para você rezar. Nós vamos usar nesse ano o livro chamado Filoteia, Introdução à Vida Devota de São Francisco de Sales, doutor da igreja. Então todas as noites nós vamos refletir um pouquinho sobre esse livro, e cada noite vai ter uma direção de oração específica também, tá bom? Então já se programa aí, que tem muita gente perguntando aqui pelo Instagram. Tem um rapaz aqui deixando um testemunho. Padre, eu gostaria de deixar aqui o meu testemunho. Não vou dizer o seu nome, eu vou ouvir primeiro o que tem, ler o que tem o testemunho mais aqui para ver se eu exponho, né? Talvez é uma coisa muito confidencial. Eu comecei a ter minhas primeiras crises de pânico, depressão e ansiedade, padre. Hoje eu tenho 21 anos, há 8 anos atrás eu comecei a ter essas crises. E tentei o suicídio, entre outras coisas, fiz de tudo que podia no mundo. Eu bebi, usei droga. Minhas crises estavam constantes nos últimos meses, até que eu ouvi falar do senhor, da Canção Nova, do Frei Gilson também, né? E ele está falando a obra que Deus fez na vida dele. E ele ganhou o rosário, começou a rezar. Enfim, Deus fez uma obra de libertação na vida dele. Que bom, que lindo testemunho. Muito obrigado por partilhar. Deus abençoe aí você. E eu acho que a gente já tem mensagem pelo WhatsApp. Você consegue ler daí, Pádua, por gentileza? Sigo sim, padre. Boa noite, padre, sua bênção. Meu noivo, quando muito jovem e sem conhecimento, se batizou na doutrina dos mórmons. Esse batismo é válido? Ele quer se batizar na Igreja Católica, pode?
ele tem que fazer o curso de batismo. Olha, eu posso verificar depois com mais precisão, mas eu tenho quase 100% de certeza, 95% de certeza, que o batismo não é válido, porque há uma alteração na concepção trinitária na doutrina dos mormons, né? Há uma alteração na concepção da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se ele fosse de uma denominação cristã, na qual ele tivesse sido autenticamente batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo seria válido, não é? Mas ele muito provavelmente vai ter que fazer o curso, como qualquer pessoa, né? Fazer o RICA. O RICA é o Rito de Iniciação Cristã para Adultos, né? É um pouco mais rápido, são aulas que ele vai ter que fazer, se preparar, obviamente, mas dá para fazer sim, e vai ser muito bom para ele. Claro, ele vai ter que ser batizado, de fato, para o batismo, né, ser válido. A Vanessa, lá de Petrópolis: minha filha foi batizada na Igreja Católica Apostólica Romana, porém quem ministrou o sacramento foi um diácono que não conheço. A validade no batizado dela? Claro, se ele é diácono na Igreja Católica, aquele fato que eu contei, Vanessa, é muito assim, é um em cada 1 milhão, entendeu? Foi um fato que se tornou matéria de aula na época, quando eu era seminarista, de Código de Direito Canônico, não é? Porque o professor foi dando exemplos, né, tal. E a gente, isso foi, eu não lembro se foi na aula, se foi num curso, como seminarista, ou se foi num curso depois que o padre fez, né, que teve essa questão. Mas, por exemplo, só não é válido se ele fosse um diácono fake, se ele mentisse que fosse diácono, aparecesse num lugar, ou se ele fosse, por exemplo, da Igreja Brasileira, que não é a Igreja Católica Apostólica Romana, entendeu? Aí, se ele fosse fake, se ele não fosse de fato. Mas o batismo é um sacramento bem flexível. Você sabia que até um pagão pode batizar validamente? Vamos supor, você está numa guerra, você tem um ferimento, tem consciência cristã, não foi batizado, está para morrer, tem um pagão do seu lado. Você pode pedir para ele: olha, acredite no que a igreja acredita quando ela está batizando, nesse momento, e joga água em mim e me diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É válido. Claro, em situações extremas, né, gente? Está entendendo? O ministro ordinário do sacramento do batismo geralmente é o bispo, o padre, o diácono, né? Mas, para você ter noção, é um sacramento bem amplo e salvação, né? Então, a pessoa que não é ministro ordinário do sacramento pode batizar, num perigo de morte, né? Enfim, é isso. Vamos ver o que mais tem. A Marilene Martins dizendo: padre, eu vejo o programa para ser feliz, gosto muito. Deus abençoe, Marilene. O Ângelo dizendo: temos uma filha, ela tem 10 anos, nós desejamos batizá-la. Meu irmão, por que não batizou ainda? Mas não tem problema, vamos lá. Enorme desde o seu nascimento, somos católicos, sócios da Canção Nova. Nosso motivo de não batizar ela é não encontrar padrinhos para batizar. Ela está fazendo catequese. Meu irmão, com todo o carinho, filho, o padrinho é um adereço no sacramento. O padrinho não é essencial. Se a sua filha morresse pagã, se você acredita em Deus, se você acredita que a vida eterna existe, se você acredita que você pode cuidar da sua alma, deve cuidar da sua alma, se você acredita que um bem que você tem que dar para os seus filhos é Deus em primeiro lugar, você tem que batizar. Vocês dois têm filhos, né? Tem quantos? Eu tenho 2. E você? Duas meninas. Então, eu tenho certeza, vocês são cristãos aqui, 2 missionários, que claro, comida, roupa, mas vocês entendem que a coisa mais importante que vocês podem dar para os seus filhos é Deus, não é? É a fé. Então, desde o início, o pai que entende que a salvação é importante, que a vida não é só isso aqui que a gente vê, tem que dar Deus, tem que dar fé. Ai, padre, mas eu vou esperar ele crescer e escolher se ele quer ser batizado ou não. Em primeiro lugar, o mundo e o diabo não esperam. Nesse meio tempo, vem as ideologias, vem as coisas, e depois, a hora que você quiser que seu filho assuma a fé, ele já vai estar longe. Em segundo lugar, se você entende que Deus é essencial, você tem que dar Deus a ele, assim que ele nasce. Não, padre, mas eu vou deixar ele escolher. Então deixa ele escolher se ele quer comer ou não, né? Comida não é essencial? O que é mais essencial que Deus, gente? Nada. Então, o padrinho não é essencial. Ótimo ter um bom padrinho, mas se não tiver, paciência. Ou chama uma pessoa que represente algo importante para você ali, sua mãe, tua catequista, que seja.
Mas olha, esperar 10 anos para batizar por causa do padrinho. O padrinho é um adereço. O padrinho é um adereço que a igreja permitiu, né? Não vou nem dizer criou, permitiu para dizer assim, olha, alguém que vai se responsabilizar, a ajudar os pais a educar na fé aquela pessoa, né? Mas não é algo essencial. Então, pelo amor de Deus, não faça mais isso. Se tiver mais filho, batize de uma vez. É a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Vamos lá, temos mais mensagens via WhatsApp. Você lê para nós, Padua, por gentileza? Boa noite, padre, paz e bem. Tenho uma dúvida. Muitas pessoas falam que não é necessário ser crismado para batizar um filho ou ser padrinho de alguém ou criança. Me oriente. Olha, se você... É complicado que a gente entende as coisas que há exceções como regra, né? É importante sim que o seu padrinho tenha vivido os sacramentos. Se você for escolher alguém como padrinho, que você tenha vivido os sacramentos. Mas uma pessoa em tese batizada, ela pode sim ser padrinho. Claro, tem orientações e orientações em dioceses, cada bispo vai regulamentar. Mas de maneira geral, para batizar um filho não, né? Quero dizer assim, não é você que batiza, não sei se você se expressou mal, mas para ser padrinho, para pedir o batismo para o seu filho, só sendo batizado você pode. Para batizar, como eu disse, em algumas situações, perigo de morte tem exceção, mas em geral é o ministro do batismo, que é o ministro ordenado, né? O sacerdote, o diácono, o bispo. Mas é importante que você escolha alguém que tenha completado, né, a iniciação cristã, pelo menos. Qual que é a iniciação cristã? Batismo, Eucaristia e Crisma, os 3 sacramentos da iniciação cristã, né? É importante, né? Porque se você está escolhendo alguém para ser modelo para o seu filho, né, que essa pessoa de fato tenha o que compartilhar, tá bom? Muita gente aqui conosco pelo Instagram. Olha, copia o link, se você está acompanhando a live aí no Instagram, copia o link e manda para mais pessoas, tá bom? Para acompanharem também a live aí também pelo YouTube, você acompanhando pela TV. Na verdade, escreve aqui de onde você está acompanhando, tá bom? Padre, sua bênção, sou Jailton de Brasília. Fui batizado na Igreja Católica Brasileira. É válida? Eu era uma criança e não tive escolha. Hoje estou com 52 anos. Olha, vou dizer para você, eu buscaria fazer a iniciação cristã na Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja que nasceu com os apóstolos. Jesus fundou a igreja e disse: Pedro, tu és minha pedra, o primeiro papa, e até hoje a sucessão apostólica não foi quebrada, né? Eu buscaria. Eu posso me aprofundar depois. Eu acredito, né? Eu não sei, isso aí eu tenho que fazer um aprofundamento. Eu posso trazer essa resposta semana que vem. Hoje em dia, graças a Deus, a gente não tem problema com isso. Se eu não estou seguro totalmente nessa matéria, eu trago semana que vem. Mas se ele batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a intenção, talvez o batismo seja válido, mas será que ele é lícito canonicamente falando? Porque há uma diferença entre validade e liceidade, que são conceitos canônicos, né? Eu faria isso, mas eu vou pesquisar depois com mais exatidão e trago sobre a validade, né? Porque a Igreja Católica Brasileira, ela não é a Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Jesus, que tem Pedro como primeiro Papa. A sucessão apostólica não é direta, né? Claro, talvez algum bispo da Igreja Católica saiu, só que ele foi destituído da liceidade, né, do que ele faz. Então, ele não está em comunhão, né? Então perde a eficácia. Mas claro, depois eu vou responder isso com mais exatidão. Mas obrigado, muito boa a sua pergunta. Mas filho, eu já percebi que você é um católico, vive a fé, tem consciência, vai fazer a iniciação cristã, entendeu? Eu faria. A Sandra dizendo: Padre, eu vou para a Canção Nova em Aracaju te encontrar, somos de Arapiraca. Esqueci. Nossa, você tem evento esses dias, irmãos, reze para o Padre. Depois a voz vai embora, né, Padre? A gente não sabe por quê, né? Aracaju, 16 e 17 de agosto, terra de milagres, e povo maravilhoso. Vai ter também um show de evangelização, um momento de música, de oração no sábado à noite lá em Aracaju, tá bom? Espero você. A Bruna Marta vai estar comigo também, vai ser lindo. Vamos ver o que mais. Kleber dizendo conosco: Padre, estou acompanhando de Mogi. Padre, o que é melhor? Ter padrinhos de batismo presentes sem ser casado na igreja, ou ser casado na igreja e não estar presente? Olha, o padrinho, você está dizendo para o seu filho assim: esse é um modelo. Eu escolheria um padrinho que tem os sacramentos, que vive os sacramentos, que é modelo, né? No caso, se ele não pode estar presente, mas que você o escolha e depois vocês celebrem juntos, tá bom?
Padre, a madrinha do meu filho se separou do marido. O matrimônio foi anulado. E parece que ela anulou o batismo também. Não. Se for batizado, ninguém anula o batismo, filha. São sacramentos, entenda bem, vou me levantar aqui, são sacramentos que imprimem caráter. Por exemplo, eu recebi o sacramento da ordem. Você sabia que um padre que decide largar o sacerdócio para se casar, ele não vai deixar de ser padre, ele vai perder, ele vai ser suspenso da ordem, né? Ele não vai exercer e não vai ter validade, porque ele não vive mais o celibato. Mas internamente ele vai ter sempre a marca indelével desse sacramento em si, né? Ele vai ser padre para sempre, apesar dele ter largado o exercício do ministério. O batismo também é um sacramento que imprime caráter. Ele, como o padre disse, ele realiza aquilo que o catecismo chama de marca indelével na alma, né? Tanto que você vai para o inferno, como eu disse, a pessoa vai para o inferno, eu dei o exemplo, não é que você vai, né? Dei o exemplo antes, e lá no inferno o demônio ri da pessoa, falando: olha, você tem o rosto de Cristo desenhado na sua alma, mas você escolheu estar aqui. Vamos lá, e ninguém anula o batismo não, tá, filha? Fica tranquila. Madrinha de consagração da minha filha se tornou protestante, então não vejo necessário ter padrinhos. Olha, eu costumo dizer, não é porque você se feriu com uma regra que a regra se tornou ruim, né? Que nem a pessoa, meu pai foi ruim, então quando você prega sobre perdão, você quer atacar o pregador porque teu pai foi ruim? Não, a tua ferida é a tua ferida, mas a regra universal continua valendo. É bom ter padrinhos, sim, bons padrinhos. Se a sua madrinha de consagração do seu filho se tornou protestante, aí é entre ela e Deus, né? E você continua seguindo e faça o seu melhor para educá-lo bem. Vamos ver. Boa noite, padre. Consegui o contato no Instagram, pois é um milagre. Assisto na TV, tem dias que não pega aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Hoje quero agradecer a Deus por uma bênção alcançada. Resposta de um emprego do meu filho Marcílio Rodrigues de Barros. Recebeu hoje e amanhã já começa a trabalhar. Me chamo Joana Celsa Bandeira Rodrigues de Barros, mãe do Marcílio, ela é lá de São Gonçalo. Obrigado, viu, filha? Estava tentando mandar mensagem há muito tempo. Gente, mas o meu Instagram é @Padre Adriano Zandoná. É só você mandar a mensagem para mim aqui no direct e o padre vai tentar responder aqui no programa, eu respondo ao vivo, tá bom? Claro, tem muita gente, é bom até falar isso aqui, que cria Instagram que não sou eu, o meu é o selo azul. Cria Padre Adriano Zandoná, PR Adriano Zandoná, e o YouTube sobretudo. Nossa, o meu YouTube, gente, é o que tem o selo azul, Padre Adriano Zandoná. Criaram esses dias, padre, o YouTube, estão pedindo, faz tempo já, de doação para um orfanato na África. E um monte de gente doando dinheiro. Eu falei, gente, não sou eu não peço dinheiro para o orfanato, eu peço dinheiro para ajuda para Canção Nova, para evangelização. Então não ajude. Aí eles criam assim, meu nome é Padre Adriano Zandoná, o perfil. Eles criam Padre Adriano Zandoná 1, PR Adriano Zandoná, e não padre. PR é a iniciativa do pastor, padre é PE, né? Padre Adriano Zandoná 2, Padre Adriano Zandoná com @, e dá para você criar uma conta, né? Então atento, o meu tem selo azul e eu não fico pedindo essas coisas, viu? Não é só comigo que acontece não, com os padres aí, né, acontece bastante, infelizmente, né? Boa noite, padre, estamos te acompanhando de Malhada, Bahia. Eliane, Deus abençoe Eliane, a Luísa também. A Luísa parece ser bem jovenzinha, não sei se a Luísa é a filha. Enfim, um abraço. Vamos lá então, quero pedir para o padre ler mais um aqui para nós. Boa noite, tenho uma filhada de batismo de 9 anos. Há menos de um ano, a mãe dela resolveu frequentar uma igreja evangélica e a menina que já estava na catequese foi retirada pela mãe e a menina quer ser batizada na nova igreja. Eu devo ir? Sinto que ela está renunciando ao batismo que já foi dado. Segura aqui, deixa eu só ver se eu entendi, padre. Mais de um ano, que tem perguntas que a gente tem que pensar bem para responder, né? Há mais de um ano a mãe dela resolveu frequentar uma igreja evangélica, a filhada. A menina já estava na catequese, mas foi retirada pela mãe, quer ser batizada na nova igreja. Olha, se essa menina foi batizada na igreja católica, ela já foi batizada, né? E as igrejas evangélicas sérias, existe até uma aliança de igrejas aqui cristãs no Brasil, não lembro como é que chama, tem uma sigla, né? Que tipo assim, se aquela igreja houve o batismo, a igreja católica respeita, aquela igreja respeita da igreja católica, porque são batismo válido, está escrito na Bíblia, há um só batismo. Ela é batizada. Agora, filha, você não pode controlar, né, a escolha da sua amiga, nem dessa menina, e às vezes também se faz uma lavagem cerebral, né? Qual que é o argumento para desabilitar um batismo que desabonar que foi realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Qual que é o argumento?
Eu não entendo. É só para levantar bandeira de igreja, fazer lavagem cerebral, né? Só Jesus. Vamos ver. Padre, boa noite. Moro em Orlando, na Flórida. Estou esperando uma missa sua aqui. Ah, que legal. Está falando para eu lá celebrar para os americanos. Rejane. Inclusive vou fazer minha crisma. Estou ansiosa. Tenho 39 anos. Olha que legal. Tá vendo? Estou completando a iniciação cristã. E depois de 5 anos aqui decidi iniciar e continuar a caminhada no catolicismo. Meu pai estudava para ser padre. Quando conheceu minha mãe, largou a batina. Mas nunca jamais deixou de ir à missa até o último dia de sua vida. Engraçada essa expressão, largou a batina. Pelo contrário, tem muitos seminaristas, né, que não têm vocação, que no caminho ali acabam conhecendo, né, uma pessoa, se apaixonando ou descobrindo que a vocação não era, né, de fato o sacerdócio. Mas que legal, Rejane, parabéns, filha, Deus abençoe você. Eu vou muito a Orlando, Rejane, acho que eu nunca te encontrei, não. Inclusive o mestrado que eu faço, que eu tenho que ficar lá 2 meses por ano, estou acabando, graças a Deus, começando a escrever a tese, eu fico ali perto dessa região sua aí. Quanto tempo de produção você me mostrou? Eu acabei não vendo. 5 minutos, que coisa boa. Quando o Pádua vem e o Fabrício vem, passa muito rápido. Eu acho que eu não vou responder mais nada, não. Vou ficar só pedindo para ele cantar agora. O que vocês acham, gente? Brincadeira, vamos ver. Temos mais 5 minutos. Vamos ler essa daí, Pádua. Acho que dá para a gente responder rapidinho. Okay. Boa noite, sua bênção. Tenho 2 filhos, sempre os levei para a igreja e fui catequista deles. Mas ando muito triste com o comportamento de ambos, pois meu filho se tornou usuário de drogas e minha filha vive uma vida sexual desregrada. Não me conformo com isso. Me oriente, por favor. Eu rezo muito pela libertação deles. Filha, em primeiro lugar, meu carinho aí pela sua luta, minha atenção, meu apoio, né? Filha, você tem que agir como Deus. Se Deus nos jogasse fora quando a gente dá trabalho, né? Eu dei tanto trabalho, fui viciado, eu já contei tantas vezes pela TV Canção Nova, viciado com cocaína, maconha, pasta base de crack, entrei em coma 2 vezes, esposo de escola. Se Deus tivesse me jogado fora, ou minha mãe me jogado pela privada. Não, eu chegava em casa, minha mãe estava ajoelhada de madrugada, rezando por mim, meu pai, né? Eu sei que é difícil e tem um lobby muito grande para perverter os nossos jovens, para viciá-los no prazer, né? Mas filha, luta por eles, se entrega, reza, jejua. E não desiste deles. Eu sei que isso dói, não é isso que você queria, mas você vai lutar e com a graça de Deus você vai vencer em nome de Jesus. Pouco tempo a gente tem, eu vou dar a bênção. Nós vamos cantar mais uma vez, o Pádua vai cantar mais uma vez essa canção aí, proclamando que em Cristo a gente crê que a nossa vitória vai chegar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossa luta, não desista. Cristo está contigo, você vai vencer em nome de Jesus. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos e terça que vem tem mais. Terça que vem à noite nós vamos falar sobre o sacramento da Eucaristia.